Olá, pessoal, sejam bem-vindos para mais um episódio da série Quando a Estratégia Encontra a Realidade, da S2Z Consultoria. Eu sou o Eric Ascensão e hoje tenho o prazer de ter comigo o André D'Adamo, diretor global da Scandinavian Tobacco, que tem uma história muito legal e que vai contar um pouco dela para a gente. Eu espero que vocês gostem e vamos curtir esse bate-papo aqui. André, muito bem-vindo, obrigado por participar aqui. Eu queria que você contasse um pouco da sua história, como é que você chegou, onde você está, conta para o pessoal onde que o teu local de trabalho aí, conta aí como é que você chegou até aí, como é que é seu time, qual é a sua responsabilidade. Ótimo, é um prazer estar aqui, primeiramente, obviamente obrigado pelo convite, acho que é muito legal, é uma iniciativa muito legal de realmente compartilhar histórias, né, não só no dia a dia, questão de trabalho, mas como a vida é na realidade, né, então acho que é bastante importante. Eu moro na Holanda, eu estou na Holanda há 5 anos, eu moro em Breda, uma cidade no sul da Holanda. Atualmente sou diretor global, bem recente, na verdade. Parabéns pela Nesse promoção, parabéns pela promoção. Obrigado, obrigado mesmo. Eu iniciei na empresa, na Scandinavian Tobacco, em abril, né, como diretor global de sourcing, na verdade. Um desafio bastante grande, obviamente, acho que é a minha primeira posição como diretor. Estou aqui há 5 anos, vim na época como... Eu acho que eu tenho uma história um pouco diferente da questão de expatriação, eu não fui exatamente expatriado direto do Brasil, por uma empresa que eu trabalhava, na verdade. Eu estava morando na Itália, na época estava naquele processo de cidadania italiana, vamos dizer assim, por parte da minha mãe. Eu sempre tinha vontade de trabalhar fora e eu sabia que isso ia ajudar um pouco na época, né? Vai ajudar bastante, na verdade, a cidadania, abre bastante porta. E na verdade, eu larguei meu trabalho no Brasil, que eu pedi as contas, estava na mão da Elis na época, foi uma decisão difícil, para poder fazer o processo de cidadania, porque eu sabia que isso ia abrir portas para mim. Então, eu estava morando na Itália na época e vim para cá pelo convite da Colgate, na verdade, a divisão de nutrição animal da Colgate, que é a Hill's Pet Nutrition, e eu fui expatriado ainda morando na Itália. Hoje eu estou na Scandinavian Tobacco, como diretor global, como eu já disse. Hoje eu sou responsável por toda a operação de sourcing global da empresa. Tenho um time, na verdade, reportando direto para mim, eu tenho 12 pessoas, que estão em vários países, na verdade. Eu tenho time na Holanda, tenho time nos Estados Unidos, na República Dominicana, Portugal, e basicamente quase todos os locais onde a Scandinavian Tobacco opera. Hoje temos também alguns times que são mais descentralizados, vamos dizer assim, que reportam para as regiões, isso principalmente na região de Sri Lanka, também Indonésia. E vem com bastante desafio, né, de realmente fazer uma transformação em procurement, de ter o procurement como um departamento mais estratégico e mais próximo do negócio. É um pouquinho da minha história. Que legal, cara. Então você abandonou as coisas aqui, foi com o peito e a coragem para a Europa e daí começou a se desenvolver aí. É isso. Parabéns, parabéns. Tem que ter coragem mesmo. E deixa eu perguntar, quantas pessoas tem no time total? Você falou 12 reportes direto e no time total são quantos? Isso. A gente não tem um time grande, a gente tem um time de 21 pessoas no total, Tá. né? Isso é dividido em sourcing, isso é dividido também a gente montou uma estrutura nova hoje, que é de value creation, vamos dizer assim. Então a gente tem os business partners, essa é a função realmente para estar um pouco mais próximo do negócio e deixar um pouco mais robusto esse relacionamento com o stakeholder e com o negócio e com as marcas. E o restante realmente na área de source divididos em categorias. Alguns operando, vamos dizer, globalmente, dependendo da categoria, quando faz sentido, questão de sinergia, e outros mais regionalizados. Legal, legal. E essa atuação que vocês têm, que é híbrida, regional, global, como é que é isso no dia a dia? Como é que os times se conversam? Como é que você faz com que, no fundo, tenha uma visão global, mas dando importância para o regional? Sim. Acho que isso é sempre um desafio, principalmente porque muitos dos times eles estão longe, vamos dizer assim, né? Cada um em um país, com continentes diferentes, fuso horários diferentes, então isso realmente impacta um pouco no dia a dia, mas é a questão do que eu sempre falo, o objetivo comum, né? Eu acho que por mais que você esteja trabalhando regionalmente, o objetivo é comum da empresa, né? Então acho que isso a gente tem que levar em consideração. Hoje a empresa, na verdade, a Scandinavian Tobacco, eu vou falar STG, quando falar STG é realmente Scandinavian Tobacco, ela liberou no ano passado, anunciou o Focus 2030,
Então, a gente tem algumas plataformas de negócio onde a gente precisa realmente focar. Então, é isso que eu estou tentando com o meu time, realmente focá-los em determinadas plataformas que eles atendem e mostrando um foco comum, né, na verdade. E hoje eles sabem que eles têm que trabalhar para atingir o resultado de acordo com o Focus 2030. E nesse sentido, todos se conectam muito bem. Então, a gente está tentando trabalhar dessa forma e também tendo as nossas reuniões, vamos dizer, mensalmente, onde o time traz também soluções, eles trazem a questão de best practices, vamos dizer assim, ou algo que eles estão trabalhando para poder realmente tentar conectar um pouco melhor os times. Legal, então o objetivo é comum, mas e as culturas? Eu imagino que tenham diversas culturas aí. Você falou que tem gente desde o Sri Lanka até Portugal. Como é que é lidar com essas culturas diferentes por país, apesar de ter a cultura da empresa? Sim, esse é um ponto, eu digo bastante, hoje está um pouco mais tranquilo, mas ainda é um ponto, vamos dizer, complexo. Acho que eu tenho trabalhado em empresas globais já há um tempo, então com o tempo você vai acostumando. Mas às vezes é uma surpresa, é a forma como você lida com as pessoas e a forma como você interpreta algo ou questão cultural que as pessoas trazem, né? Porque não realmente, não exatamente o que a pessoa está querendo dizer é o que você interpreta. Né? Eu acho que principalmente o brasileiro, a gente tem muita dificuldade, principalmente em dizer não. A gente tenta, vamos dizer assim, dar muitos caminhos, né? Voltar para poder chegar numa informação. E isso é algo que eu vejo que não é bem visto, né? Vamos dizer assim, é que eles trabalham muito com a questão de ser diretos. E acho que praticamente todas as pessoas do meu time que eu lido no dia a dia são extremamente diretos. E essa acho que é a questão que eu vi muito na Holanda também. O holandês, ele é famoso por ser direto. Então é isso que você tem que lidar realmente no dia a dia e saber que não é pessoal. Não, é muito rápido, a resposta é muito rápida, vamos dizer assim, mas é algo que você acostuma com o tempo. E aí, entrando um pouco nessa parte da realidade como a vida é, né? Você teve alguma mancada que você deu por causa desse problema cultural, dessa tentativa de ter um jeito brasileiro um pouco mais contraído e o pessoal ser rígido, straight ahead, né? Bem direto, Sim, como você exato. comentou? Que você possa contar aqui alguma situação inusitada? Acho que inusitada, não, eu já havia morado fora, mas não a trabalho, na época da faculdade, então estava um pouco mais acostumado com essa diferença cultural. Legal. Mas eu tive um caso em que, acho que foi logo quando eu me mudei para cá, ainda com essa questão de dizer não, vamos dizer assim, né? Então, na verdade, eu queria dizer não, mas de uma forma mais soft, né? Uma forma mais tranquila e tudo mais. E eu falei. E no final, alguém comentou comigo, não entendi, a gente vai ou não vai fazer? Né? Então, acho que essa é a questão. E o brasileiro tem muito isso, né? Na dificuldade de se dizer não no dia a dia. Hoje eu digo que eu já era bastante direto, mas eu digo que hoje eu tenho uma facilidade de dizer não, assim, absurda, né? E eu vejo até na questão familiar, com os meus pais e tudo mais, para mim é muito fácil dizer não. Eu acho que ser direto é muito bom. Eu gosto de trabalhar também com pessoas diretas e isso para mim foi fundamental. Então tá bom. E vamos entrar um pouco aqui no dia a dia dos trabalhos, né? Cadeia de supply chain. Você tem uma cadeia global aí. Quais são os principais riscos que vocês estão tentando mitigar esse ano? O que está realmente impactando? Está cheio de tarifa alfandegária aí, explodindo, guerra para tudo quanto é lado. Vocês trabalham com um produto que sofre bastante taxação. Como é que vocês, dentro da área de procurement, estão ajudando a área de operações, a área comercial, a mitigar os riscos de supply chain? Sim, acho que você falou um ponto bem importante, que é também a parte de regulamentação, assim, tarifas e tudo mais. Sim, o tabaco é realmente um setor, um segmento extremamente regulamentado. Isso acho que esse é também um dos maiores desafios para a gente. Então, são regulamentações novas, é algo que a gente precisa estar sempre alinhado na busca por fornecedores, realmente. Mas na questão de risco, vamos dizer assim, acho que muita gente tem falado da questão de resiliência, né? Acho que hoje muito mais de resiliência do que custo em si, né? Porque até o custo ele é um resultado, na verdade, de boas escolhas, né? De boas decisões que você toma. Mas acho que desde a época do Covid, acho que mudou, todo mundo sabe, quem trabalha em supply, em geral, em compras,
sabe a dificuldade e às vezes o perrengue que é com qualquer conflito geopolítico ou qualquer mudança de política, que como isso impacta para a gente. Então, eu acho que principalmente agora com a questão do conflito no Oriente Médio, é algo que a gente está tentando de uma forma, na verdade, até antes, né, até se preparar, porque as empresas, acho que o Covid também veio para mostrar para as empresas que a gente precisa se preparar, na verdade, não esperar algo acontecer para poder tentar mitigar. Então, a gente vem, sim, vendo a questão também de dual sourcing, não necessariamente para tudo, realmente a questão, a gente traz muito material da Ásia, no caso, isso impacta, então, realmente aumentando o estoque que a gente tem no dia a dia, porque hoje, para passar, os fretes que vêm da Ásia estão tendo que passar pela África, por exemplo, então leva mais tempo. Então, são vários pontos que a gente está tratando no dia a dia e também vendo com fornecedores a questão dos aumentos que a gente está tendo, né? Principalmente em resinas, por conta do petróleo e tudo mais. Eu acho que tem muita coisa que a gente está tentando fazer para poder mitigar. Vamos ajudar o pessoal aqui de casa. Quando você fala dual sourcing, são mais de um fornecedor para os itens críticos, certo? É isso? Isso, exatamente. Acho que o dual sourcing ele não é a saída para tudo. Eu acho que depende muito, né? Eu sempre digo que não necessariamente você precisa ter 2 fornecedores para um determinado material, mesmo às vezes ele sendo crítico. Depende muito do parceiro que você tem. Depende muito da estrutura do seu fornecedor e como ele está preparado no supply dele, né? Então, se você tem um fornecedor que é confiável, que tem um BCP, um Business Contingency in place, na verdade, bem estabelecido para poder te atender, não necessariamente você precisa de um outro fornecedor que às vezes vai adicionar até um pouco de custo e também complexidade na sua operação. E a parte de nearshoring, você também tem fornecedores próximos? Você realmente, por causa da situação, por causa do tipo de cadeia, você é obrigado a trazer sempre de fornecedores distantes? Não, hoje a gente tem, bem diversificado, vamos dizer assim, a gente tem materiais que realmente vêm da Ásia hoje em dia, principalmente materiais diretos no caso, como uma oportunidade realmente de custo ou balancear, né? Principalmente esses fornecedores a gente tenta fazer uma divisão de ter também uma opção local, principalmente para business contingency no caso, mas muito é questão de oportunidade de custo e saber que mesmo estando longe, mesmo na Ásia, por exemplo, a gente tem fornecedores muito bem consolidados que no dia a dia conseguem entregar com a mesma eficiência que um fornecedor local. Legal. E ESG, como é que está a parte de ESG para vocês? Sustentabilidade, governança? Como que uma empresa focada em tabaco, né, trata o tema ESG? E as pressões que vocês têm aí na Europa, principalmente, com o tema? Sim, não, isso é bastante complicado, acho que eu já disse a questão do tabaco ser extremamente regulamentado, ESG é um ponto bem forte dentro da empresa, hoje em dia, principalmente das regulamentações, também na questão de meio ambiente, vamos dizer assim, que hoje está muito forte, EUDR, não sei se isso é realmente para a Europa, que é a parte esqueci a palavra em português, Eric. Fala inglês, vamos lá. Deforestation. O desflorestamento. Vamos lá, isso, exato. E também a parte de reciclagem, que é o PPWR, que é algo que é para a Europa, no caso, que as empresas hoje estão focando muito, que é a questão de reciclagem de materiais, então reduzir não só o consumo, mas reduzir a utilização de material naquele tipo de embalagem. Então, hoje, o procurement está totalmente focado, né? Eu até tive recentemente uma discussão com o nosso time de ESG para realmente tentar alocar um pouco mais de recurso do nosso time, porque eles estão precisando de ajuda. Então, é muito interessante ver também outras empresas colocando sustentabilidade, o time de ESG, até dentro de procurement. Eu trabalhei na Heinz, é uma empresa que eu estava até abril, no caso, desse ano, e também tem essa estrutura de ESG dentro de procurement, que eu acho bastante interessante e acho que traz bastante valor, porque a gente é a porta de entrada, vamos dizer assim, né, para questões de ESG. Com certeza, muito legal isso. Então, você tem pessoas aí dedicadas só para a parte de ESG. Vocês têm metas também de ESG ou é simplesmente seguir o plano global da empresa? A gente tem as metas, elas não estão publicadas muito bem, como fala, comunicadas, vamos dizer assim,
mas é algo que a gente está desenhando agora com um time mais robusto de ESG. Tá? Isso também para a questão de emissões, a questão de a parte social também. Legal. E vamos mudar um pouco de tema. Como é que está a parte aí, principalmente na Europa? Como é que você está vendo? Não precisa ser só da sua empresa, mas como é que você está vendo o mercado da Europa na área de procurement para a parte de inteligência artificial, os agentes, tudo? Se você não quiser abrir exatamente a da sua empresa, mas como é que você está vendo essa migração, essa incorporação da IA dentro do procurement? Sim, eu acho que muita coisa de IA ela está sendo implementada mesmo sem a gente ver, vamos dizer assim, né? Até ferramentas que a gente usa no dia a dia já estão sendo incorporadas, a questão de IA, até algo muito simples que a gente usa no dia a dia para revisar um contrato, para consolidar dados. Hoje a gente realmente tem os sistemas que a gente já usa, tá? A gente está tentando colocar IA dentro do sistema para auxiliar no dia a dia. Mas o que eu sempre digo é que a IA não substitui tudo, né? Principalmente para a gente. Eu acho que para uma consolidação, para uma avaliação de consolidar todos os seus dados, quando você vai para o mercado, por exemplo, te ajuda muito, mas a IA não faz o relacionamento que o procurement tem que fazer no dia a dia, vamos dizer assim, com fornecedores, né? E eu acho que isso a IA acho que nunca vai tirar de procurement. Então, você acha que no horizonte próximo aí, a IA vai continuar muito mais na parte operacional de procurement, mas a parte de estratégica, de tomada de decisão, ainda vai estar com o humano, vamos chamar assim? Não necessariamente na tomada de decisão ou na parte estratégica. Acho que a IA vai te ajudar a consolidar estrategicamente, para ajudar, para auxiliar nas decisões. O que eu disse mais é que é na questão do relacionamento, na verdade, com o fornecedor no dia a dia, que é algo que a IA não vai conseguir fazer. Mas é uma ferramenta extremamente, como eu posso dizer, powerful, no caso, para desculpa, saia não está acostumado só que tá muito tempo fora, perde o vocabulário. Isso é muito engraçado, Eric, porque eu julgava muito isso, tá? Eu julgava muito que as pessoas usavam termos em inglês no dia a dia e hoje eu acabo usando também. Então, é uma ferramenta extremamente poderosa, vamos dizer assim, para te auxiliar no dia a dia, realmente para consolidar informações para você tomar uma decisão mais estratégica. É isso como eu vejo e como eu espero, na verdade. Porque senão você acaba com muitas ideias e pouca execução, porque é muito fácil você ter ideias com IA, né? Agora, como você vai implementar se você não está preparado, acho que isso está fora de cogitação. E como é que você vê essa parte? Porque agora, juntando um pouco a entrada da IA, a transformação que você falou que a área de procurement está passando aí na sua empresa, como é que você vê a governança e qual é o seu papel para ter uma governança forte dentro da área de procurement? Entendendo como governança, integridade, ética, a parte de equidade com os fornecedores, transparência no processo, crescimento sustentável. Como você vê tudo isso na sua atuação específica? Esse é um ponto bem importante para mim, eu digo que é sempre o mais importante. Você tocou no tema compliance e acho que você sabe que dentro de procurement é realmente o ponto mais crítico para a gente, né? Não existe nenhum processo bem feito se ele não foi feito de forma compliance, no caso, né? E, inclusive, quando eu faço entrevista de emprego, eu sempre toco nesse ponto. E eu fico muito feliz quando o próprio candidato traz esse ponto durante a entrevista, porque para mim ele é crítico seguido do stakeholder management. Isso é algo que eu tô desenvolvendo muito com o meu time, a questão de governança. A gente está tendo muitos fóruns, inclusive na semana passada eu mandei para eles para a gente poder melhorar essa questão de governança, como a gente vai para o mercado, como a gente comunica com o fornecedor, ter um padrão, vamos dizer assim, no departamento, para não ficar aquela coisa de cada um desenvolve uma coisa e a gente segue de formas diferentes. Então isso está muito forte, vamos dizer assim, é algo que eu ainda quero brigar bastante dentro da empresa e trazer resultado a curto prazo, porque eu acho que isso não é algo difícil. São low hanging fruits, acho que depende muito também da questão do approach que as pessoas têm no dia a dia e o comportamento, que eu acho que isso é fundamental. Parabéns, eu concordo 100% com o que você colocou. E você citou uma outra coisa
que era a continuação aqui, eu até vou fazer um gancho. Como é que está o relacionamento com os stakeholders? Como é que você... Aí eu vou aumentar um pouco a pergunta, né? Vou deixar ela um pouco mais complexa aí. Como é que você vê como era antigamente o relacionamento da área de procurement nas outras empresas, ou mesmo aí, com o procurement, como que é hoje, qual é o papel do procurement no processo de decisão, ou se o procurement ainda está ali simplesmente acatando ordens, como que você vê esse gerenciamento do stakeholder e o quanto isso é importante para o desenvolvimento de uma área estratégica? Sim, eu acho que, obviamente, depende muito da maturidade da empresa e a maturidade também na maturidade de procurement. Já passei por empresas que procurement era extremamente estratégico e realmente tinha um poder de decisão muito grande. Hoje eu estou numa empresa que a gente está realmente transformando, eu já vejo uma mudança em 3 meses muito grande dentro da empresa, porque a empresa realmente está colocando as cartas ali para a gente, no caso, né, dando para a gente, vamos dizer assim, um cheque em branco para a gente realmente executar e fazer as coisas bem feitas e mostrar para que a gente está ali realmente para agregar valor. Ainda é difícil a relação com stakeholders, acho que isso nunca é fácil, vamos dizer assim, porque muitas vezes o procurement é visto como o gargalo, né? Aquela pessoa que é aquele departamento que segura as coisas, que deixa o processo deixa o processo mais demorado, mas e não é isso, na verdade a realidade não é essa, né? A gente está tentando trazer o melhor resultado para a empresa, agregar valor e garantir principalmente a questão de compliance, né? E antigamente a gente via que as áreas ou as plantas executavam as compras diretamente, é isso que realmente a gente está tentando mudar. Como ainda é uma estrutura enxuta e a gente acabou de fechar o nosso time, vamos dizer assim, é algo que a gente quer mudar para os próximos meses. Legal, legal. E deixa eu fazer uma outra pergunta. Como é que está o relacionamento agora externo com os fornecedores? Você sente alguma mudança no relacionamento com os fornecedores nos últimos anos? Você acha que os fornecedores encaram agora a área de procura de uma forma diferente? Ou ainda não? Ou ainda trincheira de guerra, cada um do seu lado, atirando para onde dá e tentando alcançar o máximo possível de resultado individual? Como é que está esse relacionamento, vocês com os fornecedores, e o que vocês fazem para melhorar essa situação? Sim, eu acho que já é um ponto bastante importante que você citou. Acho que você está numa situação de guerra com um fornecedor, ou você não tem um fornecedor correto, um parceiro realmente, ou você está agindo de uma forma que você não deveria agir, né? Porque acho que os dois têm que ganhar. Não existe uma situação que um perde e o outro ganha. Não é sustentável, né? Acho que isso a gente precisa garantir. Então é aquela questão de nunca olhar só o preço, né? Que às vezes aquela questão, às vezes o barato sai caro. Então o relacionamento com o fornecedor no dia a dia, estar próximo do fornecedor, entender as necessidades do fornecedor e oferecer também ajuda. Isso é algo que eu sempre faço com os fornecedores quando eu conecto com eles, entender onde eles precisam de ajuda também, porque às vezes uma ajuda que a gente oferece ao fornecedor impacta diretamente no nosso custo. Algo muito simples que a gente pode fazer do nosso lado. Então realmente estar perto do fornecedor, usar a área de, por exemplo, de planning, para estar mais perto, próximo do fornecedor também, para ajudar um pouco mais na eficiência e na agilidade dos processos. E acho que isso é o básico que eu espero, né, dentro de procurement, que a gente tem um bom relacionamento com o fornecedor, que a gente tem o fornecedor como um parceiro, onde ele ganha e a gente também ganha. Legal. Vocês fazem algumas ações com os fornecedores fazem algum pitch day ou projeto de inovação, alguma coisa que saia simplesmente de negociar preço e entregar produto? Tem alguma ação concreta com os fornecedores? Sim, a gente tem os QBRs, na verdade, né, que é o nosso Quarterly Business Review, com os fornecedores, não só para olhar a questão de performance, mas também a questão do relacionamento no dia a dia, o que pode melhorar, o que não pode, também do nosso lado. E agora que a gente está tentando incluir para determinadas categorias que são mais estratégicas, maiores, que trazem realmente um impacto muito grande para a empresa, é a questão do nosso Value Creation Day, vamos dizer assim, que são os fornecedores submetem, na verdade, essas iniciativas, às vezes até, por exemplo, vamos supor para a embalagem, mudar o tipo de embalagem ou deixar a embalagem mais leve, algo do tipo, que é isso que garante também que você mostre para o negócio
o valor que o procurement traz, mas também a parceria que a gente tem com o fornecedor e também mostra para o fornecedor que você está engajado no dia a dia, não só na questão de preço. Legal. Você falou agora há pouco do pessoal de planning. Você acha que ainda tem um trabalho em silo entre a área de procurement e de supply chain, ou já estão muito mais interligadas? E no fim das contas, você acha que deveria ser uma única área ou tem divisões bem claras entre procurement, supply chain, planning, IBP? Como é que você vê essa parte? Sim. Eu acho que uma depende da outra, isso é fato. Eu vejo como funções diferentes, obviamente, mas uma depende da outra. Hoje, por exemplo, na empresa a gente está dentro de supply chain, né, na procurement reporta para o nosso Chief Supply Chain Officer, e eu acho que essa integração, vamos dizer assim, ser um departamento apenas, depende muito da empresa. Acho que depende muito do tamanho da empresa. Empresas onde o procurement atua de uma forma extremamente estratégica, trazendo valor em questão de tipo, value creation, inovação, eu acho que às vezes pode ser um tiro no pé. E dependendo também do tamanho da empresa, do tamanho das operações, se torna algo muito complicado. Né? Então, a Heinz, por exemplo, anunciou recentemente, né, a integração de supply chain, então a Chief Procurement Officer, a CPO da Heinz hoje pegou também a parte de supply chain. É gigante, é uma operação gigante para a Heinz. Então, acho que, obviamente, tem que ser muito bem avaliado, não tô julgando algo do tipo, mas tem muita história por trás. Mas são áreas que tem que trabalhar muito próximas. Juntas, dentro desse departamento, depende muito, mas próximas sempre. Né? Legal. Nós estamos chegando no fim, eu tenho duas perguntas, três, para você, que eu gostaria de saber a sua opinião, como é que você vê. Primeiro, que competências você acredita serem importantes para quem quer crescer hoje na área de procurement? Alguém que está chegando ou alguém que está numa posição de gerente e quer chegar para uma posição de liderança como a sua, o que precisa ter de skills técnicos e comportamentais? Eu acho que, primeiramente, a pessoa precisa ser aquela pessoa curiosa, aquela pessoa não conformada, vamos dizer assim, né? Com status quo, aquela pessoa que realmente traz uma criatividade e um desafio para a situação atual, que nem sempre o que a gente está executando, que sempre funcionou bem, é a melhor opção. Então é isso que eu espero, aquela pessoa que tenha um brilho nos olhos, que realmente goste do que faz e seja extremamente curioso e questione, desafie. E eu tento ver muito isso durante entrevistas e tudo mais, quando a gente está recrutando, porque eu sei que é aquela pessoa que no dia a dia vai trazer muito resultado, vai se destacar, vai se conectar bem, obviamente às vezes vai gerar algum tipo de conflito, mas não existe algo bem feito sem um conflito que seja saudável, vamos dizer assim, né? Eu acho que a questão mais técnica isso é um perfil analítico, né? A gente precisa de uma pessoa analítica. Eu falo que não necessariamente é uma pessoa que precisa entender de todos os sistemas dentro de procurement, que eu prefiro alguém que seja curioso, que esteja disposto realmente a desenvolver um bom papel e que eu possa treinar, do que aquele que vem com conhecimento em vários sistemas e realmente não é aquele perfil que a gente precisa dentro de procurement. Eu acho que, para mim, a questão de soft skills, ser curioso, ser daquela pessoa não conformada, desafiar o status quo, para mim é fundamental. Legal. E o que você ainda acha que precisa mudar na área de procurement? O que você vê na área de procurement que fala, poxa, as outras áreas estão na nossa frente e a gente ainda não chegou lá? Eu acho que isso depende muito da empresa. Acho que a gente citou esse tópico quando a gente fala que como o procurement é visto dentro da empresa, né, como uma área estratégica. Eu acho que falta ainda realmente essa visibilidade do que a gente pode trazer de valor. Eu sempre falo, o procurement é a única área que consegue impactar positivamente ou também negativamente 100% no bottom line da empresa. É o único. Vendas não consegue fazer isso, comercial não consegue fazer isso. Só que isso não é visto muitas vezes. Isso realmente não é visto. A gente muitas vezes é visto por minimizar, às vezes, algum impacto que aconteceu, não pelo valor que a gente está trazendo, sem quando ninguém está ali vendo, né, o que a gente está fazendo. Então, eu acho que trabalhar com um procurement que seja muito mais proativo do que reativo,
isso já ajuda realmente a dar mais visibilidade e mostrar que a gente está ali para realmente trazer valor. André, muito obrigado, cara. Foi Obrigado. fantástico esse bate-papo. Eu queria te agradecer. Eu espero que você tenha uma carreira fantástica aí e que, assim, você consiga tudo que você falou de desejo sejam realizados rápidos, porque você mostrou que você tem essa capacidade e você vai fazer acontecer. Parabéns. Muito obrigado aí, cara. É um prazer. Acho que continue com um bom trabalho. É muito bom conectar com as pessoas, entender os desafios no dia a dia e também como você pode aproveitar esses momentos, né, de desafios para poder crescer. Mas muito bom. Obrigado mesmo.